aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas. Eu quero começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, porque saíram algumas notas interessantes, inclusive falando sobre eleições. E no final da noite de ontem, eis que emerge mais um vazamento seletivo das informações bancárias de Bolsonaro. O mais engraçado são duas coisas. Primeiro, a imprensa meio que já sabe o que é que está acontecendo e não tem problema nenhum, inclusive a culpa é de vocês. E outro ponto é, como foi que obteram tais informações? Já vamos abrir o vídeo comentando sobre isso. Depois, quero falar rapidamente de algumas confusões em Brasília, como CPMI dos atos do dia 8, PL das fake news de volta e quem sabe o Estadão na Berlinda, quem sabe possa ser o próximo alvo da censura do amor. Depois vamos falar sobre Marcinho Pokémon. O dia ontem ele foi o principal assunto, todo mundo comentou. A Simone Tebet voltou a se humilhar de um jeito assim vergonhoso, o que uma pessoa não faz para se manter no cargo. Só que temos algumas informações extras no que diz respeito à economia do Brasil, que obviamente não são boas, né? Então já se prepara. E depois, gente, o quarto tema, eu acho que vai ser o que vocês mais vão gostar. Ontem, pesquisando sobre Marcinho Pokémon, eu achei uma nota que eu sabia que era interessante, mas não daria para trazer no vídeo, porque era uma nota longa, vocês vão ver. A nota do Reinaldo Azevedo, respondendo a ataques que ele sofreu da Miriam Leitão. Vocês vão ver como estamos no eterno loop, onde tudo que o Reinaldo Azevedo criticava a Miriam Leitão de fazer, ela continua fazendo. Na verdade, virou o comportamento padrão da imprensa, que inclusive o próprio Reinaldo Azevedo vem seguindo. E eu acho que é muito importante para a gente entender o que se passa no Brasil. Até questões ligadas a alguns papos que estavam rolando na CPI das ONGs, o Reinaldo Azevedo já acreditava, né, esse tipo de atuação, a turminha da Rede Globo. Mas enfim, vamos começar que tem muita coisa. Ontem eu comentei para vocês que, ó, vou dar aqui em primeira mão, nem a Cruzoé tinha dito. Falei, ó, o Bolsonaro vai ter uma entrevista aí bacana, sexta-feira, que é hoje, né? Então, tá ali só pra avisar vocês, né? Fazendo aqui a propaganda de graça, não, porque a Cruzoé, não tenho nada com eles, não tenho nenhum tipo de apreço, carinho, amor, nada, zero, mas é um papo com o Bolsonaro. E da mesma forma que eu sabia que teve a entrevista, eu falei pra vocês que eu acho que o Bolsonaro mandou muito bem nela. Acho que o Jair mandou bem demais. Recomendo que vocês escutem o nosso ex mais amado do Brasil, como ele mesmo diz, né? Italiano. Nessa sexta, será publicado na Cruzou uma entrevista exclusiva com Bolsonaro. Falamos de tudo. Dia 8, judiciário, reforma tributária, imperdível. E o Jair andou falando muitas coisas. E aí, hoje de manhã já saiu uma nota no Globo, que é uma nota bem engraçada. Na mesma coluna que saiu a nota do almoço de Bolsonaro, onde não foi a ala do PL, do amor, né? A ala do amor, a ala lulista que publicou a nota, que é uma nota que mostrei para vocês aqui no dia, que Bolsonaro falou sobre reforma tributária, tinha um especialista lá, falei, ó, sei até quem era, e falou algumas verdades pro Valdemar, pra turma que tava lá, para mostrar como eles estavam totalmente perdidos em torno da discussão da reforma tributária. Foi a primeira nota da imprensa mostrando, sabe, o que realmente Bolsonaro vem tentando expressar. Eu fiquei até surpreso, a Bela Megali relatando a preocupação de Bolsonaro com os pequenos e médios empreendimentos, comércios, empresas. Você fala assim, rapaz, vejam só, né? E aí, essa turma do amor, de dentro do PL, tá vendo aí Bolsonaro, firme e forte, onde passa é sucesso para tudo que é lado. E enquanto Bolsonaro tá ganhando cada vez mais força, gente, na boa, é só analisarmos nos últimos dias. Se você parar para ver a quantidade de eventos que Bolsonaro vem participando e como ele vem se posicionando, Bolsonaro na crescente. Como sempre, né? O cara tem o dom para isso, né? Tem um dom da oratória. E aí, conforme Bolsonaro vem ganhando corpo, vem ganhando capilaridade, conforme Bolsonaro vem participando do evento que fala sobre eleição, vem se posicionando perante algumas pessoas em conversas falando que alguns assuntos ligados a 2026 ele não vai decidir agora, como Senado, que é importantíssimo, serão 2. Acho que o Jair quer fazer 40 senadores. Você vai falar assim, não é possível. Acho que o Jair tá na cabeça dele, 40. De 54 é possível, 2 por estado, alguns estados placar 2.
e ter o controle do Senado, hoje em dia, é quem consegue botar algum tipo de freio contrapeso no Congresso como um todo. Até na presidência da República, me apaixonou o Lula sem o Pacheco. Não vou nem falar judiciário, não estou preocupado com isso. Ninguém aqui está pensando em vingança, retaliação. E aí, conforme Bolsonaro vai nessa crescente, já falou também que, o que eu estou sabendo, o vereador, ele não vai ter como olhar 5.000 cidades. Mas o Bolsonaro ele vai querer dar uma olhada nas nominatas, vai querer dar uma filtrada. Tá querendo não só indicar alguns prefeitos, como alguns vices. E aí, o que é que a turma precisa fazer? Tem que vender a ideia que Bolsonaro não vale de nada. Por quê? Porque se Bolsonaro não tem força, então deixa que os profissionais tomam as decisões. E aí o Valdemar ele meio que se complica. Por quê? Porque ele tinha dito que não, a última palavra do partido é de Bolsonaro. Então você tem que criar um cenário para até o próprio Bolsonaro achar, né, ele entrar numa ilusão que ele não tem força nenhuma, não tem nenhum poder. E aí após todo esse momento muito positivo de Bolsonaro, sai essa nota. PL vê lideranças políticas se distanciarem de Bolsonaro e aumento de rejeição. Será? Será mesmo? O gesto mais recente foi o do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Não, eu acho que as manchetes não condiziam com o conteúdo da nota, porque o principal ponto do Ricardo Nunes é falar assim, não, pô, se tiver a proximidade de Bolsonaro vai ser ótimo. Olha, limitou-se a afirmar que se vier um apoio de Bolsonaro será ótimo. Eu nem vou ler o resto. Segundo integrantes do PL, chegou ao partido a informação de que pesquisas contratadas por Nunes mostrariam que ele pode perder votos com apoio declarado do ex-presidente. Tem certeza? Sabe o que é interessante? Simone Tebet concedeu entrevista para Miriam Leitão defendendo que toda a frente ampla se una contra Bolsonaro. A gente comentou isso no vídeo ontem. Essa ala raiz do PL, inclusive, é que tenta falar para Bolsonaro, para a turma seguinte, não, essa turma aí da extrema-direita atrapalha, né? O bom é a centro-direita, que é aquela centro-direita que no final do dia não está preocupada com o Brasil, só quer votos, só quer colocar mais pessoas na máquina e ter mais poder. Só isso. Não existe um projeto de país na cabeça dessa turma. Quando essa turma pensa em PL jovem, eles não estão pensando em, cara, como a gente pode trazer a juventude, sabe? Para trazer eles para o jogo, não para ter números, que é o que eles querem, mas para mostrar para o jovem que ele precisa se importar com o país, que ele precisa pensar no seu próprio futuro. Não, na cabeça dessa turma, não. A gente fazer que o jovem, porque o jovem tem voto, e a gente consegue emplacar aqui um ou outro, é o que está passando na cabeça deles. É o que está passando. Você pode não querer acreditar em mim. E a mesma turma que é engraçado que todos os assuntos importantes que Bolsonaro conversa na sala dele, e eu já soube que até Bolsonaro já se queixou disso em certo momento, todos os assuntos importantes acabam aparecendo na imprensa, né? Parece que a parede da sala de Bolsonaro tem vários furos. Mas tudo bem. Você vê tudo isso que está acontecendo, não condiz com a realidade. Não condiz. A turma achou que ia trazer Bolsonaro, ia colocar ele no cercadinho e ia fazer acontecer. E tá percebendo que não vai ser assim. Tá percebendo que Bolsonaro não é o bobão. Tá ali, vai gritar. Mito. Não, não é assim não, irmão. O cara tem 30 anos desse jogo, o cara entende um pouquinho do que tá acontecendo e vem se movimentando em torno disso daí. O Valdemar sabe que se Bolsonaro botar na cabeça que ele não vai apoiar tal pessoa, ele não vai apoiar. E não tem quem faça Bolsonaro apoiar. Então, assim, a gente tá passando por um momento que, por mais que esteja essa confusão, eu tô gostando de ver o desespero de alguns setores dentro do PL de tentar reverter antes que chegue nos finalmente e Bolsonaro, sim, comece a apontar o dedo e falar, ó, aqui vai ser esse candidato, acolá vai ser tal candidato, aqui, obviamente, não vai ser tudo 100%. Obviamente não vai ser, até porque o nome é partido, né? Se fosse todo mundo pensando igual, o nome seria Unido. Mas... você vê, o prefeito de São Paulo, ele tá aí, não, será muito bom o apoio de Bolsonaro. Mas até agora não teve um apoio assim realmente aberto. Ali, né, o Bolsonaro costuma brincar, o namoro. O Ricardo Nunes, se ele quiser realmente o apoio, ele vai ter que fazer por onde. E fazer por onde não é só abrir espaço para vice. Isso tá mais do que óbvio. Tem uma turma que tenta vender a história assim, até eu já escutei, né? Não sei o que, tem que olhar ali uns exemplos, né? O Tarcísio, isso, aquilo, outro, como se fosse um exemplo do que Bolsonaro deveria ser. Mas... até essa turma ouviu no almoço que teve lá na casa, né, que Bolsonaro tava. Assim, eu falei, irmão, vocês têm noção que Tarcísio não tem voto, quem tem voto é Bolsonaro? Que era Tarcísio antes de Bolsonaro,
né? Tarcísio recebeu os votos do Jair. Então, no meio dessas confusões, eu acho que muita gente tá começando a perceber que acharam que iam conseguir colocar Bolsonaro ali quietinho, num cercadinho, novo cercadinho, e tá vendo que as coisas não estão acontecendo da forma como eles querem. Própria questão da reforma tributária. A turma, inclusive, tá preocupada pela força de Bolsonaro, porque fala, bicho, peraí, pô, o cara não só falou, entrou no debate, fez o Lula abrir mão aí de 10 bi de emendas, já tá falando de pelo menos 2 ministérios, fora todo o desgaste, e as notas contra a reforma tributária continuaram saindo no dia seguinte, né? Mas tudo bem, deixa lá. Avançando aqui, vamos observar os próximos dias. Vamos ver os próximos movimentos. Aí você me diz se eu tô certo, se eu tô torcendo demais a favor de Bolsonaro, se eu tô enxergando o cenário, se eu tô pintando assim, não, tem uma ala no pele que não é... que eu que tô criando essa ala que não existe. A gente vai ver nos próximos dias. Eu não costumo falar coisas que eu não posso mostrar. Sigo esse padrão, mas normalmente quando eu falo, vocês veem que elas tendem a se confirmar, né? Mas beleza. Continuando, no final da noite de ontem, eu falei 10 minutos. Toda vez que eu falo de Bolsonaro é isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões nos primeiros 6 meses deste ano, segundo o relatório do COAF. Aí você fica, meu Deus do céu, tá milionário? É o milionário? É milionário mesmo, é milionário. O milionário tá pra 17 milhões, Bolsonaro. As coisas não estavam difíceis pra você. Aí você vê a própria nota, né, o próprio tweet, tem 5 linhas. As 3 linhas que vem depois já explica tudo. COAF afirma que as transações atípicas podem ter relação com a campanha de doações organizada em junho para o pagamento de multas. Não só essa, como outras. Pessoal, são 17 milhões e 200 para mais de 750 mil Pix, mais ou menos. Eu vi alguém fazendo a conta, dá uma média de R$ 24 por pessoa. Ou seja, não tem nada. Não tem nada. Simples assim, não tem nada. Nada. E o grande ponto aqui não é perguntar, pô, porque mais uma vez a imprensa tentando criar um escândalo, tentando desidratar a imagem de Bolsonaro. Eu acho que a pergunta que é ser feita é o seguinte: vem cá, como foi que a imprensa teve acesso a esse relatório do COAF? Tá tendo alguma investigação que aprovou a quebra de sigilo de Bolsonaro? Porque até então, assim, a CPMI do dia 8 não quebrou o sigilo de Bolsonaro. Então, de onde foi que chegaram essas informações pra imprensa? Meio complicado, né? Fica parecendo o que o PT costumava criticar. E aí eu tento manter a coerência, né? Da mesma forma que eu falei, isso aqui tá errado. Que era lá o diálogo do Deltinha, Deltan Dallagnol, falando pro Roberto Leonel, dá uma olhadinha informal. Fica parecendo isso, né? Olhadinha informal. Mas beleza, vamos continuar. Fábio Van Garten fala assim: são inadmissíveis os vazamentos de quebras de sigilo financeiros de investigados no inquérito do dia 8 ou de qualquer outra investigação sigilosa. Vai ser necessário identificar quem está entrando na tal sala-cofre para que as medidas judiciais sejam tomadas. Quem vazou será criminalizado. E aqui eu não sei nem se está falando de Bolsonaro, porque o Cid também teve os seus dados revelados para o Brasil. Mas diferente do Bolsonaro, parece que os do Cid, os dados dele já tinham tido uma quebra de sigilo autorizada, né, pela CPI, etc, tudo mais. Outro fato que envolve coisas muito engraçadas neste Brasil foi reportado pelo Carlos Bolsonaro. Carlos, que assim como o pai dele, teve sua conta cancelada, né, o compliance do banco falou: não, vai cancelar, por quê? Não. Porque sim, né? É do amor, é do bem. Mais uma tremenda coincidência dos últimos dias. Meu cartão do Banco do Brasil está realizando compras sem minha autorização. Pedi cancelamento com a gentil moça via teleatendimento. Entretanto, o sistema não consegue realizar pedido de novo cartão. Coincidências, coincidências e mais coincidências. O Brasil é o país das coincidências. E aí, pra gente começar a falar de mais outras coisas, o Exército tem 10 dias para explicar ida do Cid fardado à CPI. Eu até brinquei. Falei que ele devia ter ido com sunga e chapéu de cowboy. Aí apareceu um pessoal falando: não, ele devia ter de Barbie. Mas não tinha o filme na época. A decisão do MPM atende à representação enviada pela deputada do PSOL, o procurador-geral, Clauro Roberto de Bortoli, entendeu que ele de Cid fardado para oitiva pode vincular a imagem das forças a atos ilícitos. Agora que eu vi, hein? É demais.
Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisas. Única autoridade ainda presa pelo dia 8. Coronel Naime passa mal de novo na prisão. E esse caso aqui, rapaz, tá estranho. Por uma razão. Você viu? A própria matéria do Metrópolis relata que o Naime estava de folga no dia 8. Estava de folga. Ele foi substituído dias antes pelo coronel Paulo José Ferreira. No dia dos atos, que ele estava de férias, de folga, né? Ele chegou aí à esplanada, prendeu militantes, acabou ferido por rojão. Segundo a defesa, o coronel saiu de folga 7 dias antes da invasão e depredação da sede dos três poderes com autorização do alto comando da corporação para fazer exames e descansar com a família. Foi trabalhar e tá preso. Qual a lógica por trás disso tudo? E enquanto esse cara tá preso, e tem outros presos que as pessoas ficam se questionando, o mutirão carcerário pode conceder progressão de pena e beneficiar cerca de 100 mil presos no país. O Brasil e suas prioridades. Precisa explicar? Eu acho que não. Bom também lembrar. Vamos divulgar. Divulgar porque tem atos do governo que a gente também não pode ficar aqui só atacando o Lula. Temos que ajudar a divulgar. O ministro dos Direitos Humanos do Lula vai sair aí numa mega caravana para visitar os presídios, ver como é que as vítimas da sociedade estão vivendo, se a qualidade de vida tá boa, tá ruim, etc e tudo mais. Voltando para dia 8, grupo de WhatsApp com alertas da BIM gera discórdia entre órgãos do governo. Por quê? A maioria dos órgãos, a participante do grupo do WhatsApp afirma não ter recebido notificações de maneira adequada. A informação... mas não foi do jeito que eu queria. Não foi... Oh, meu Deus, coitadinho, né? O GSI não respondeu. Todos os membros do canal foram procurados, mas preferiram não se manifestar. Que desculpa perfeita. Não foi do jeito certo. Tinha que ter se manifestado do outro jeito. Aí tá ali, defesa. Bom, pasta tinha mais de um representante do setor de inteligência no grupo, mas diz que não foi comunicado de acordo com as normas previstas. Justiça. Ministério afirma que nenhum dos dirigentes da nova gestão foi incluído no grupo. GSI, uma assessora da pasta estava no grupo, órgão não se manifestou. Infraestrutura. A pasta foi extinta em 1º de janeiro. Ministério dos Transportes diz que não identificou nenhum procedimento administrativo. Tá, mas as mensagens chegaram? Não sei. Exército. A CPI. A Força afirmou que comunicações informais necessitam de avaliação para posterior difusão. Marinha. Considera que mensagens em grupos de WhatsApp não são documentos oficiais de inteligência. A mensagem tá... Quem é o remetente? A BIM. Ah, não. É meme. Mandou meme, né? Tava lá. A BIM deve estar mandando meme. Não é oficial. Não é. É um meme. É uma piada, né? Era o gemidão do Zap. Não vou abrir. É o gemidão do Zap Zap. Sensacional, né? Agora, se fosse, tivesse lá no Zap Zap, né? Sei lá. Falei, marca de tinta. Na hora de abrir, opa, marca de tinta? Vamos dar uma olhada. Deve ter aqui uns pincel bom pra gente pintar o meio-fio. Aí eram seus primeiros. A NTT. 3 nomes da NTT estavam presentes. A agência diz que diz que não é órgão de segurança. Lavou as mãos. Ninguém tem culpa. Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Representante da pasta sequer estava no cargo. O procurador órgão afirma que não comenta investigações em curso. E ninguém... engraçado, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Aí... cada dia que passa parece que tem uma confusão nova. Dia 8. CPI. Governo recupera imagens das câmeras da esplanada do dia 8. Calma, respira. O povo queria imagem para precisamente ver, né, o que é que fazia o Flávio Dino. Mas calma. O Centro Integrado de Operações de Brasília informou a CPI ter recuperado as imagens de vídeo. Eu não sei como perderam, não sei, invadiram a sala de câmeras, porque a câmera pode quebrar, né, mas o material chega lá, tá bonitinho. Localizada a esplanada. No entanto, em minuto em que informa ter recuperado as imagens, o Centro Integrado diz não ter como assegurar que as câmeras registraram as imagens do evento relatado, uma vez que o referido centro não analisa as imagens recuperadas. E afirmou ainda que os serviços podem sofrer quedas. Ressalto que as câmeras e equipamentos que compõem este sistema estão constantemente sob influência de agentes externos, podendo haver eventuais quedas
no serviço. Vejam só. Que os criminosos deste Brasil não descubram? Tu já imaginou se a turma descobre que as câmeras que vigiam os ministérios, que construem coisa de valor dentro, elas não funcionam sempre. Elas têm quedas. Às vezes, né? Porque depende de agentes externos. Vamos fazer o L, porque não adianta reclamar, né? E continuar. No vídeo de ontem eu comentei para vocês, falando sobre nossa amada democracia, que eu tô sentindo que o Estadão tá pedindo para ser perseguido. Eu não falei isso ontem de puro achismo, é por olhar assim algumas coisas que vem acontecendo, por perceber como é que tá o tom, por exemplo, por ver a Gleisi Hoffmann atacar o Estadão diretamente, né, de forma aberta, se nomear. O Estadão fez isso. A Gleisi, Randolph, Padilha já fez isso. O José Guimarães também já fez isso. Outros membros do PT, mas que não são ministros, também já fizeram isso. Vem incomodando. E olha que o Estadão é aquele jornal que passa, assim, sempre que bate no PT, bate 2 vezes pior em Bolsonaro. Sempre assim. Aí o Estadão ontem coloca aquela nota. Olha só. Regime Lula, alta corte do judiciário, está empenhado em construir um vasto mecanismo de censura. Eu nem fui olhar essa nota porque deve ser fake news. Aí veio o perfil Pop Time, que é da turma do Choquei. E se tudo se encaminhar bem, o primeiro a ser censurado vai ser vocês. Conheço um jornalista do Estadão, tem um cara que tem anos lá dentro, um cara mais à direita. Aí com ele você falou, não, acho que até 2026, né? Pode ter algum tipo aí de... Como é que ele colocou? Tá aqui na mensagem. Peraí que eu digo, pra ficar certinho. Acredito que haverá restrições, mas não acredito que alcance o Estadão com sua história de 150 anos de luta pelas liberdades, só interrompidos pela censura no Estado Novo e no regime militar, quando o jornal publicava trecho dos Lusíadas no lugar das matérias censuradas. Foi a resposta que eu obtive. Eu primeiro falei assim, ó, eu falei no vídeo, certo? Eu falei, ó, o Estadão já está na fila da esquerda e não é de hoje. Eu falei em específico do Estadão porque vem sendo o único veículo que já sofreu críticas diretas de membros do governo, como Gleisi, Randolph, Guimarães, dentre outros. Até 2000, aí ele falou, não, acho que não vai acontecer nada. Aí eu repliquei e falei, pô, até 2026 tem muito chão. Não estou tão otimista, né? Aí eu recebi aquela mensagem. E tá vendo aí? Vamos continuar observando. E eu quis trazer essa nota, por quê? Da mesma forma que vem, vai. Mas vai menos, vai menos. A mesma turma que, você vê, né? Bateu palma pra censura. Agora, a turma da esquerda já tá pedindo que chega a vez deles. Aí, a esquerda mesmo, pra valer, que bate palma pra toda a censura, agora também tá com medo. Você vê, ó. Tawate, picanheiro, descarado. Completamente excessiva e desproporcional a determinação judicial de quebra de sigilo de dados do Jean Willis pelas críticas a Eduardo Leite. Jean se excedeu, mas bastava determinação para pagar a postagem? Não se pode naturalizar absurdos jurídicos? Não, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? É absurdo. O mesmo Tawate, em 13 de janeiro. Agora, Monark, Nicolas, Talquei, José Medeiros tiveram as contas retidas por determinação judicial. O que vocês têm a dizer para essa galera? Aí, feliz. Aí vem ele finge ser humorista, né? O Paulinho Serra. Nada, não trabalho com TI. Aí ele vira, você não presta, Paulinho, você não presta. Tava batendo palma pra censura, mas agora está preocupado com os absurdos jurídicos. Esse é o padrão, assim, esse é o nível padrão dos militantes petistas. Aí, sobre censura, a Globo fez aí um bate-papo, a gente comentou até sobre ele esses dias. Foi promovido pela Globo em parceria com o Valor Econômico, chamou o Flávio Dino, chamou o Orlando Silva e os especialistas escolhidos a dedo para falar que a PL 2630 não é da censura, isso é fake news, criada pela direita, né? Direita propagadora de mentiras. E aí o Globo tá empenhadíssimo. Você abre a página de política do Globo, a parte de cima, eles botaram agora uma coluninha branca, que é um tema específico, PL 2630. Saiba tudo, basicamente. E agora Brasil. Até foi um evento, né?
PL das fake news volta à pauta na Câmara. Comissão de superar a desinformação. Nossa, tocou meu coração. Políticos e especialistas participaram de debate promovido pelo Globo e Valor Econômico sobre soluções e formas de combater a divulgação de conteúdo falso. E agora, Brasil, com legislação moderna sobre plataformas digitais, a União Europeia é exemplo a ser seguido. O Brasil não tem capacidade, tem que seguir o que os gringos fazem. Não temos soberania, né? É a eterna vassalagem. Políticos e especialistas participaram do debate promovido pelo Globo e Valor Econômico sobre soluções e formas de combate à divulgação de conteúdo falso. Ainda sobre 2630, o governo está trabalhando, firme e forte, para passar, né? Governo quer atuação da CGU na regulação das redes no PL das fake news. CGU que é um cargo indicado pelo presidente da República, né? Vocês acham que o PT vai fazer o que com isso? E qual seria a função da CGU? De forma bem simples e direta? Lula estuda propor um sistema que conte com suporte administrativo da CGU no monitoramento do cumprimento de novas regras para plataformas de internet no âmbito do PL 2630. Vamos monitorar, vamos ver se estão fazendo do que a gente quer. E aí, diante de tudo isso, eu vi essa postagem ontem, eu falei, rapaz, não acredito, tô até surpreso. O menino Deltinha falou o seguinte, ó. Não temos mais Estado de Direito no Brasil. Há um Estado de poderosos, de donos do poder, de donos do Brasil. Debaixo do Dilma, judiciário, nestes tempos sombrios, o direito se tornou um mero instrumento do poder com a conivência de um Senado acovardado. Erguendo a bandeira da democracia, os donos do poder no Brasil erodem, corroem, atacam de dentro a própria democracia. Meu Deus! Será que o Deltinha finalmente acordou, depois de todos esses anos atacando o Bolsonaro, aplaudindo absurdos? Eu não esqueço, né? Deltan Dallagnol foi um dos que defenderam que Bolsonaro merecia ser punido pela justiça eleitoral logo após alguns eventos em 2021. Agora tá aí, né? Meu Deus! Ele que se prepare. O Deltan vai fazer um negócio, né? Investir um dinheirinho. Ele tem dinheiro, compra as câmeras, compra o microfone, porque já já Sérgio Moro vai fazer companhia a ele. E aí ambos podem montar um podcast. Batman e Robin. E aí eles ficam lá defendendo a corrupção, né? Defendendo a democracia. Eu fico de cara quem cai no papo desses dois. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Gente, não é que são pessoas que erraram no passado. São pessoas que são pivôs de todo o caos institucional que foi instalado no Brasil. O que Sérgio Moro fez, assim, não teve nenhum outro membro que participou do governo que fez tanto mal quanto fez Sérgio Moro. Assim, não é nem que foi do governo. Assim, a coisa começa ali, pra mim tá claro, a ganhar corpo um pouco antes da CPMI das fake news, aí dá uma crescida, mas ficou ali latente. O start mesmo, né, que você fala, agora vai, o gatilho se dá após o Moro sair. Aí vem o caso Ramagem, vem as primeiras buscas e apreensões e depois, ó, a escalada do judiciário no Brasil, com todas as acusações que o Bolsonaro tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, e tome. E aí Moro, que nunca tinha usado, por exemplo, termos fake news, ele começa a usar, ele começa a falar que existe, né, uma coisa, ele fala contra o Carlos Bolsonaro, que eu ouvia falar, que tinha um gabinete de ódio, e ele começa, então, toda a justificativa inicial para esse primeiro pontapé, Sérgio Moro. Aí a turma fica, não, vamos unir a direita, com Moro, jamais, com Deltan, jamais. Quem quiser que acredite. Eu não sou besta. Eu passei 2 anos mais lendo todo santo dia sobre essa turma para entender o que essa turma realmente pensa de Brasil, com a sua preocupação dele. É combater a corrupção. Seja lá o que for isso, né? Mas enfim. Entrando aqui na história agora do Marcinho Pokémon. Guga Noblar ontem deu um tapa na cara da terceira via com a maior classe. Sabe? Mostrou quem é que manda. São os petistas. A terceira via hoje tem que se humilhar para permanecer no cargo. Vídeo a Simone Tebet. Guguinha fala, ó, parece até que as viúvas da terceira via estão doidos para criar intriga entre Simone Tebet e Lula. Não parece? Calma, turminha. Não será agora que vocês dividirão o governo. Tebet não fará de um pingo uma tempestade. Inteligência política parece ser um dom dela. Não, é necessidade de ter um cargo. Entre
Entra Pokémon no IBGE e segue Tebet no planejamento. Conversei agora com a Glaze e ela riu da história do PT indicar o Pokémon para forçar a saída da Tebet. A presidente do PT elogiou a postura da ministra. Nossa, isso aqui é uma humilhação sem igual. Simone, gente, eu mostrei pra vocês o vídeo ontem. A Simone Tebet, ela dá entrevista de manhã. A Miriam Leitão, ela fala que isso não diz respeito, que é um absurdo, que isso não vai acontecer. E ela é humilhada. Ela é humilhada. Depois de tudo que ela disse, passam por cima dela, ela foi humilhada e vem com esse papinho. Não, ela tá de boa. Meu Deus do céu. E aí? Isso é mesmo, ó. Tebet só é Pokémon. Agora eu sei o nome dele e terei o maior prazer em atender ao presidente Lula. Ai, que lindo, rapaz. Ministra do Planejamento, pasta que o Instituto está subordinado, diz que irá se encontrar com o presidente na próxima semana e que o economista será bem recebido. Acataremos qualquer nome que venha. Oh, meu Deus do céu. Só pelo cargo. Só consegue pensar no cargo. Só que o pior não é isso. O pior não é isso. Escuta isso daqui. Eu não tenho reação. Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política, para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais faria isso e não vou fazer. Então ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta, né? A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam, né? O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim, de não querer para os outros que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho, né? E eu não farei isso com um colega que agora vai se somar conosco num grande projeto a favor do Brasil. Gente, olha só, pré-julgamento é quando você olha uma pessoa no meio da rua e, pelas roupas que essa pessoa está utilizando, você tenta fazer um juízo de valor do caráter desta pessoa. Isso é um pré-julgamento. Você criticar uma pessoa que já fez parte da máquina pública por anos, por diversos governos diferentes. Quando saiu, ficou de 2007 a 2012 no IPEA. Quando saiu, ficou na Fundação Perseu Abramo. Quando saiu, atualmente é presidente da Fundação Lula. Não é qualquer um. Não é qualquer um. É um cara que já deixou claro, que já fez vários tweets, que já se pronunciou sobre diversos temas. Isso não é pré-julgamento, isso é julgamento. Isso é senso crítico. E o pior é que a Simone Tebet, ela ataca as pessoas que estiveram com ela. Essa fala dela de as pessoas que estiveram comigo na campanha. Ela tá mandando um recado pro Pena Landau, que comentou publicamente. Ela tá falando pro Baixa. Ela se mostra ser uma pessoa que vai deixando pra trás. Que não tem nenhum apreço, não tem nenhum tipo de gratidão, não tem honra. E quando ela fala que ninguém pauta ela, isso só mostra um mais puro egoísmo. O mais puro egoísmo. E também hipocrisia, porque quando a imprensa denunciava Jair Messias Bolsonaro, vixe, Ave Maria, rugia igual um leão. Agora, meu Deus, mia mais que um gatinho, né? Miau! O gatinho do Amoedo. Do Amoedo não. Do Arminio Fraga, que tá com medo. Estou com medo. Absurdo isso daqui. Não é pautar, não, minha filha. São informações. O que uma pessoa não faz para permanecer no cargo? Isso daqui é um absurdo sem igual. Isso aqui é um desrespeito com qualquer brasileiro, seja de direita, seja de esquerda. Como a pessoa tem a coragem de fazer que ninguém pauta ela? Não, você está no cargo público. Você está no cargo público, ou seja, o público deve sim poder lhe pautar. Quando você fala assim, ninguém, é a sua justiça. Não é assim que funciona. Então você está no lugar errado. Você está no lugar errado. A sua justiça você faz em sua casa. Se você defender propriedade privada. Isso é um absurdo sem igual. E essa é a turma que está aí arrotando democracia e frente ampla. Parabéns aí, né? Para quem votou na Simone Tebet. Se vocês conhecerem alguém. Vamos continuar. Veja como são as coisas. Marcinho Pokémon. Se isso daqui fosse uma indicação de Bolsonaro, já tinha aparecido Comprova, né? Agência Lupa, qualquer um desses aí que faz fact-checking. Marcinho Pokémon, graduando estudo pela Unicamp, uma universidade no Brasil que é conhecida pela sua linha econômica
heterodoxa. Eu não tô brincando. Dá um Google. Sem brincadeira. Ela é conhecida por isso. É a referência no Brasil na heterodoxia. Não sei nem se é essa palavra. Ah, é engraçado que eu destaquei é o seguinte, né? O passador de pano petista diz que ele tem 138 artigos científicos publicados em periódicos. Tomou um fact-check. Tomou. Pokémon não possui 138. Muitos artigos anexados na plataforma foram escritos como opinião em revistas ou jornais não especializados. Gente, o cara escreveu uma nota de opinião que dá uma folha na revista Fórum, o blog sujo petista. É coisa assim ridículo. Ah, não acredito na checagem do Twitter. Então toma o Lauro Jardim. Currículo de Pokémon informa 138 artigos científicos, mas 52 saíram em revistas comerciais. E mudou, viu? Porque a manchete era revista comerciais e de esquerda. O João Paulo Sacconi mudou. Você está falando do Lauro Jardim. Qual o problema com a indicação do Pokémon? Mesmo já tendo feito críticas na Globo News, a Miriam Leitão se debruçou para escrever um artigo criticando o cidadão. Veja como são as coisas. A Miriam Leitão, nem a Miriam Leitão consegue defender Marcinho Pokémon. E ela já começa, tem dois problemas. Ele mesmo e a forma como seu nome foi anunciado. Marcinho Pokémon fez uma gestão intervencionista no IPEA, com demissões de pessoas que não pensavam como ele, com concurso dirigido ideologicamente. Comentamos ontem, hein? A Miriam Leitão está nos assistindo. Esse tipo de modo de gestão no órgão como o IBGE é muito perigoso porque ele produz indicadores econômicos. Mudanças de critérios e metodologias para maquiar números quebram a confiança nos índices. Foi assim que a Argentina entrou nessa crise que ainda não saiu. Pokémon tem uma incapacidade crônica de se atualizar. Para ilustrar, ele fez postagens contra o Pix, dizendo que ele fortalecia o processo neocolonial e que aprofundaria a financeirização rentista. Como todo mundo sabe, o Pix é um sistema de pagamento simples, fácil e que melhorou a vida de todo mundo. O segundo problema foi a forma de anunciar, e aí envolve a questão da Simone Tebet, que ela reforça. E o Noblar tá lá, né, tripudiando da Simone Tebet. Antes das 7 da noite, Paulo Pimenta anunciou o nome do Marcinho Pokémon. O nome disso é bola nas costas. Ele será subordinado de Tebet e foi anunciado pelo Planalto. A ministra tem sido super leal ao governo e ao presidente. Foi tratada com desrespeito. Aí eu achei uma nota ontem. Achei não. Passou na minha timeline do Twitter que eu falei, meu Deus, até acho que é a Globo já noticiando para mostrar qual é a preocupação. Marcinho Pokémon vai estar na frente do IBGE. Gente, vocês acham que Marcinho Pokémon e o Lula não vão fazer isso daqui? Eleição, por exemplo, ano que vem? Eleição 2020 não vai fazer isso aqui? A Argentina vai atrasar pesquisa sobre inflação para depois das eleições primárias de agosto. E aí? Já pensou a eleição 2024? Tá um meio ruim? Meio ruim. Aí vai sair aqui os dados do IBGE e pensar... Segura. Pokémon. Segura, Pokémon. Volta pra Pokébola. Tá ali, ó. O Banco Central da República Argentina vai adiar a divulgação de uma pesquisa mensal sobre estimativas de inflação para depois de agosto, quando ocorre a votação das primárias presidenciais. A decisão foi considerada técnica pelo governo. Ó, o governo de esquerda falou que é técnico, mas os candidatos da oposição criticaram. Se Marcinho Pokémon vir e atrasar, o Lula vai falar o quê? É técnico. Marcinho Pokémon, doutor da Unicamp, 138 artigos. Tá certo que alguns foram dos blogs petistas. Outro que também não conseguiu defender, e é outro passapanista, Merval Pereira. Pokémon no IBGE é mau sinal. Pokémon já deu várias declarações completamente fora da realidade, por exemplo, contra o Pix, e acha que a inflação não é exatamente esta que está sendo medida pelo IBGE. Olha só, gente. Não, a inflação aqui bateu 6%. Discordo. Eu acho que é menos, eu acho que é 0. Mas Marcinho Pokémon, o preço do feijão tá aumentando. Não. Não é assim, eu discordo. Discordo. Marcinho Pokémon discorda, gente. Meu Deus do céu, o que estão fazendo com o Brasil?
Imagine quão ruim o nome não é pra Globo News fazer um desenho como um joguinho, né, de tabuleiro, mostrando as casinhas, os deslizes que Marcinho Pokémon cometeu ao longo de sua vida pública. Marcinho Pokémon, futuro presidente do IBGE, é conhecido por defender ideias polêmicas, defendeu a redução do jornal de trabalho, afastou pensadores do IPEA por questões ideológicas, sugeriu a alíquota de 60% do imposto de renda, Ave Maria. Criticou Pix, questionou a exploração do espaço sideral. Isso aqui é uma postagem recente dele. Além disso tudo, o cara é polêmico. Marcinho Pokémon fala, ó, o município de Guarajamirim, em Rondônia, define a primeira lei que reconhece os direitos legais de um rio. Ficam reconhecidos os direitos intrínsecos do rio Laje-Comi-Memem como ente vivo e sujeito de direitos e de todos os outros corpos d'água e seres vivos que nele existam naturalmente ou com quem ele se interrelaciona, incluindo os seres humanos na medida em que são interrelacionados no sistema interconectado, integrado e interdependente. O rio tem mais direitos que você. Pelo visto, o terraplanismo do novo presidente do IBGE não é só econômico, mas também institucional. A favor da Agenda Verde. Aí, o antagonista soltou essa nota ontem, né? Engraçada. Efeito Pokémon, Ibovespa desaba e juros futuros sobem. Indicação do economista ex-presidente do IPEA para presidente do IBGE tem gerado preocupação entre os agentes econômicos. E antes fosse só esses problemas que o Brasil tem que lidar. Saldo de empregos formais cai 26,3% no primeiro semestre. Esse foi o pior desempenho desde 2020. Gustavo Castanho, não, que eu sempre estou trazendo aqui, vendo o tweet dele, falo para vocês, é um cara de esquerda, ligado à esquerda, né? Não sei nem se dá para falar, porque ele tá contra o Lula, então se a esquerda é contra o Lula, né? Ele se define como nacionalista, trabalhista. A desgraça neoliberal avança, enquanto governo e mídia criam mundo da fantasia. Gostei dessa parte que diz que o governo junto com a Globo, né? Ele pode ter dado Globo, botou mídia, é a mesma porcaria. E tá ali, ó, é o pior desempenho para o período desde 2020. Parabéns, Lula. Parabéns, Haddad. Governo fecha o primeiro semestre com rombo de 42,5 bilhões nas contas. No mesmo período do ano passado. É engraçado, a Globo não consegue falar assim, né? No mesmo período, no último ano do governo Bolsonaro. Não consegue, não pode. O governo registrou um superávit de 54,2 bilhões. O Lula só quer fechar com 100 bilhões negativos. Só, tá bom. Se for 100 negativo, tá bom. Ai, ai, ai. E essa matéria eu achei ela bacana por uma coisa. Ela tem um gráfico. Você vê que ele tem um ponto para cada ano. O governo Bolsonaro começa, né? Aqui, vamos botar 2019, mais ou menos, né? Você vê que vem reduzindo, né? É uma tendência de reduzir o déficit, né? Tava em déficit. Você vê que o Brasil vem de déficit, né? Desde 2015, né? Você vê, déficit, né? Contas públicas, no primeiro semestre. Aí quando chega aqui, ó, aqui deu uma crescidinha, primeira crescidinha, né? A Dilma cai, graças a Deus. Aí depois continua subindo, só que teve pandemia. Aí caiu. Aí, gente, bastou acabar a pandemia, você vê, o valor já deu uma subida, deu uma respirada. E aí, realmente, assim, acima do zero, ano passado. Imagina a gente seguindo a mesma tendência. E, olha, pessoal, olha isso aqui. Olha a inclinação dessa reta. Não é que tá aumentando de pouquinho. Desde 2015, não ficava com as contas públicas no positivo no primeiro semestre. Desde 2015, não ficava no positivo. Primeira vez. 7 anos depois. Vim de uma pandemia. E a turma jogou isso no lixo. Pra ter o Lula e o Haddad. E agora o Marcinho Pokémon. Aqui é sobre ainda até falando de economia, falando de 2020. Madeiro fecha unidades do Jerônimo em regiões nobres de São Paulo e renegocia a dívida. A empresa passa por uma reestruturação, ainda abaladas pelas medidas sanitárias. Imagine se
não tivéssemos, né? Fique em casa, a economia a gente vê depois. Não, vamos fazer uma forma mais inteligente, deixa os grupos de risco resguardados, né? Por quem tem que trabalhar, trabalha. Brasil tem 3.600 empresas em recuperação judicial, aponta índice. O Lula tem que ver isso daí, né? Porque são empregos que estão sendo perdidos. E aí, a gente comentou ali, né, que Marcinho Pokémon defende imposto de renda de 60% e o Haddad vai mandar a reforma, nova reforma aí, né, sobre renda, né? Teve a tributária de consumo, agora vem a tributária na renda. Mexendo em imposto, super ricos. O Marco Sintra fala e pergunta o seguinte: o fim da classe média. O governo decreta, né, que vai para cima dos super ricos. Mas quem são eles? Quem são os super ricos? Porque famílias com 6 ou 7 mil reais mensais já estão na alíquota máxima do imposto de renda. Tem lá as graduações, né? Já paga 27,5%, 27,5%. São eles os super ricos ou são da classe média remediada? Como tributar a renda de um país de baixíssima renda sem destruir a classe média que sustenta a economia brasileira? Ou será que acham que tributando 0,1% da população, que são os ricos de verdade, os problemas estarão resolvidos? Falta bom senso e realismo. E sobra voluntarismo. Então, pelo visto, a classe média será a próxima. Porque o Lula percebeu que a classe média vota na direita. Então, se você não tem mais classe, todo mundo é pobre, todo mundo vota na esquerda. Deve ser esse o pensamento, né? A classe alta, né? Os ricos, que quer ter privilégios, oligopólios, aí vota no PT. E os pobres também, né? A classe média tá dando aí. Não, vamos deixar todo mundo pobre, todo mundo super rico. Como todo mundo vai ficar super rico, vamos deixar todo mundo super pobre. E eu vi essa nota desses dias, que também passou pelo meu Twitter ontem, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que o Brasil vive, que conta que brasileiro nunca mandou tanto dinheiro para o exterior com a facilidade das contas em dólar. Só que não é só isso, não é só a facilidade. São pessoas buscando a segurança de uma moeda mais estável. Não é só facilidade, é moeda mais estável. E se antes era um movimento restrito, né? Agora tá burocracia, por causa da burocracia, agora tá mais fácil. É o caso do publicitário aposentado, Walter Nascimento. Ele começou a investir seu dinheiro no mercado americano, motivado pelo receio do futuro do país e da potencial desvalorização do seu capital. Separei uma parte do dinheiro que tinha para investir fora do país. Eu tinha dinheiro aplicado em fundos de investimento, saquei e mandei para os Estados Unidos. A situação financeira do Brasil me dá medo, porque não consigo ver perspectiva de melhora. É por isso que tem muito dinheiro saindo também. Mas, adianta explicar? Não adianta. 12 minutos. Não sei nem se vai dar tempo de comentar ela toda, então vamos até dar uma acelerada. Vamos voltar para Marcinho Pokémon. Vamos voltar. E depois a gente vai voltar no tempo mais ainda. Para falarmos da imprensa, direita, esquerda, hipocrisia, Miriam Leitão, né? Vamos ler umas coisas engraçadas. Um passado que, na época, que não tinha muita gente acompanhando a política. Esse texto aqui é do Reinaldo Azevedo. Ele escreveu ontem, na noite. Jornalismo só de oposição é partido. E ainda, Márcia sensitiva e os analistas. Mas se o Pokémon no IBGE não me entusiasma. Mas calma lá. Reinaldinho escreveu não um, mas vários textos contrários. Relembramos ontem, né? Mas já tá... Oh, calma, não. Talvez ele tenha mudado de ideia. Para registro, já critiquei duramente no passado Pokémon e não vejo ainda motivos para elogiado. Se quando vi, eu farei. Mas evocar até o risco de argentinização, porque ele vai assumir a presidência do IBGE e poderia especular se manipular números da economia, é um despropósito. Será? Será que é um despropósito? Será? Querem o quê? A impossível prova da inocência antes mesmo do eventual crime? Uai! Mas não é o Reinaldo Azevedo, Leitão, que acusavam Bolsonaro de dar um golpe. Você nunca teve um golpe. Nunca teve. Foram 4. Não, mas do golpe... Vocês querem a prova? Você estava exigindo isso de Bolsonaro, agora não pode pedir do Pokémon? E é muita hipocrisia. E aí, o Reinaldo Azevedo, isso aqui já é quase o final da nota, ele encerra a nota
Ele faz uma criticazinha de leve, depois ele amaceia e depois ele joga Bolsonaro. Quem tratou o Instituto Auschwitz, né, o censo, né, foi Paulo Guedes, serviço do balcão bolsonarista, etc. tudo mais. Olha esse padrão. Olha esse padrão, porque a gente vai ver esse padrão se repetir no passado. Na verdade, o próprio Reinaldo Azevedo denunciando isto. Alô, Organizações Globo, peguem a lista de Miriam Leitão e comecem a cortar cabeças em nome do radicalismo de centro. Ou, não farei com Miriam um latido de surdos. Abaixo, em vermelho, o artigo da Miriam Leitão no Globo. Respondo em azul. Ele responde em azul. E vamos olhar. O que tiver aqui em vermelho foi a Miriam. O que tiver em azul foi o Reinaldo. O que foi que aconteceu? Isso daqui foi em 4 de novembro de 2013. Vamos dar uma olhada. A Miriam Leitão começa. O Brasil não está ficando burro, mas parece pela indigência de certos debatedores que transformaram a ofensa e as agressões espetaculosas em argumentos por falta de argumentos. Esses seres surgem na suposta esquerda, muito bem patrocinada pelos anúncios de estatais, ou na direita hidrófoba, que ganha cada vez mais espaço nos grandes jornais. A direita já começava a crescer. E a Miriam Leitão estava incomodada. Aí o Reinaldo Azevedo, agora ele rebate. Vocês verão que Miriam Leitão inclui a mim e o Rodrigo Constantino, que já está velho há muito tempo, que é também articulista do Globo, onde ela escreve seu texto na direita hidrófoba. Miriam Leitão é intelectualmente covarde. Há alguns anos, a canalha da internet financiada por estatais faz um trocadilho grotesco com o seu nome e a chama de Miss Pig, né? Foi uma turma que fez com a Miriam. Pig é também a sigla a que alguns vagabundos recorrem para designar um certo partido da imprensa golpista. É como a esquerda também se referia à Rede Globo. Como se todos os veículos de comunicação e todos os articulistas da chamada grande imprensa tivessem um ponto de vista comum. Como resta evidente, isso é mentira. Hoje é verdade, né? Basicamente é verdade, porque é o pensamento único. Aqui é o Reinaldo Azevedo. É mentira, mas deixa muitos covardes assustados. Eu confesso, não me assusto. No dia que essa gente falar bem de mim, aí sim eu vou me preocupar. Miriam Leitão nunca respondeu, Miriam Leitão nunca contra-atacou, Miriam Leitão nunca escreveu uma vírgula contra a canalha a soldo da internet. Ela decidiu fazê-lo agora, covarde que é, no entanto, resolveu atacar também a mim em Constantino. Ou por outra, Miriam Leitão só consegue responder à esquerda a soldo da internet se criticar também o que ela chama de direita. Olha só, a Miriam só consegue criticar a esquerda se ela criticar na mesma matéria a direita. O que foi que o Reinaldo Azevedo fez ali? Qual é o padrão dos editoriais do Estadão que criticam Lula? Mas critica 2 vezes pior Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo matou tudo em 2013. Ele sabia de tudo. Tá tudo aí. São 10 anos da imprensa fazendo a mesma porcaria, o mesmo lixo para proteger a esquerda. Miriam Leitão, em suma, precisa de um país burro para que ela possa parecer independente. Eita! Reinaldo Azevedo, você tá bichão, viu? Você tá bruto, irmão. Reinaldão em 2013, ixi Maria, o cavalinho bole-bole. Aí continua. Aqui o vermelho é Miriam Leitão, né? Miriam Leitão dizia, é tão falso achar que todo mal está no PT. Não, não está todo mal no PT, não. O PT é do bem, quanto pensamento que demoniza o PSDB. O PT tem defeitos que ficaram mais evidentes depois de 10 anos no poder. Mas o PT adota políticas sociais que ajudam o país a atenuar velhas perversidades. Oh, que lindo! Aí o Reinaldo respondia, na verdade, né, desconheço quem pensa bobagem, quem é que todo mal está no PT. O que eu sempre escrevi é outra coisa. O PT não inventou a corrupção. O seu mal é tentar transformá-la em categoria de pensamento. Aí continua. Miriam Leitão. Os epitetos petralhas e privataria se igualam na estupidez reducionista. São ofensas desqualificadoras que nada acrescentam ao debate. Mas quando a Miriam chama de golpista, todos esses istas da vida não é a mesma coisa? São maniqueísmos que não veem nuances e complexidades. Mas quando ela generaliza toda a turma de 60 milhões de brasileiros que votam em Bolsonaro como golpista, existe... Não é esse maniqueísmo, né?
Só pode ser do bem ou do mal? Ah, Miriam, te peguei no pulo, hein? Aí vem o Reinaldo. Olha essa frase, olha esse parágrafo. Começa pelo que ela termina assim, né? Maniqueios nunca complexidades. São emborrecedores, mas rendem aos seus inventores a notoriedade que buscam, ou algo bem mais sonante. Aí o Reinaldão responde. Começo pelo fim do trecho. Algo mais sonante, minha senhora, é aquele dinheiro que certos consultores de ONGs e empresas ganham para fazer alarmismo ambiental. Ele usa outra palavra, né? Mas com T. E tem horror no meio. Algo mais sonante é aquela bufunfa que se recebe em palestra antevendo o fim, o apocalipse, caso os ouvintes não adotem as ideias do consultor. Vai pentear macaco, dona Miriam. Quer falar de coisas sonantes? Eu topo. Que foi que mudou na imprensa esses anos, a gente. Aí continua. Ela mirando sido alvo dos dois lados, que isso, aquilo, etc, tudo mais. Aí, lá pra frente da Miriam diz, recentemente, Susana Singer foi muito feliz a definir como Rottweiler um recém-contratado pela Folha para escrever uma coluna semanal. Ela tá falando do Reinaldo Azevedo, ele vai ficar maluco. A ombudsman usou essa expressão porque o jornalista em questão escolheu esse estilo. Ele já rosnou para mim várias vezes, depois se cansou, como fazem os que ladram atrás das caravanas. Aí o Reinaldão responde, tola, prepotente. Reitero que já publiquei outro post. Em 7 anos e meio, Miriam Leitão teve o nome escrito neste blog 29 vezes. Em 7 anos e meio. Atenção, com 40.065 posts, 2.286.143 comentários, a 29 menções, todas reunidas aqui, 29. Dessas, das 29, 14 são meras referências. Fulano disse para Miriam Leitão que, ou seja, já caiu para 15. Em 7 das vezes, elogio, ou seja, sobrou 8. Em 8 posts, contesto opiniões suas, contesto sem ofensa. O arquivo está aí e vocês podem fazer a pesquisa. Ou seja, o próprio jornalismo tentando destruir quem eles viam como direita. Desde 2013. Estou sendo atacada. Não, o cara está apontando assim, ponderações, todas as opiniões. Não, ataques. Aí Reinaldão, agora ele mudou, mas na época ele era Reinaldão, né, dos Petralhas, dizia, acontece que Miriam acha que só pode discordar dela rosnando. Quem rosna é cachorro. Se eu chamá-la de cadela, isso resolve alguma coisa? Ave Maria, tá demais, viu? O debate se transforma num latido de surdos. Susana Singer, ombudsman da Folha, chamou-me, vocês sabem, de Rottweiler. Miriam está dizendo que não há nada de mal nisso. Segundo esta senhora, fiz por merecer o xingamento. Aí lá bastante ele fala, o link vai acima, tente achar uma sua ofensa do que eu dirigi. Não há. Ela escreveu, certa feita, um texto mentiroso, não tinha fake news, né? Afirmando que o novo Código Florestal estimularia ocupações urbanas irregulares. É que ela queria um código realmente assim destruidor, 100% SG, antes mesmo de SG virar moda. Provei que era mentira, cobrei que se retratasse, não fez, jamais me perdoou. Evidenciei que a lei que cuida da ocupação de áreas urbanas é outra, estava desinformada, confundia a militância ambiental, que em matéria de moeda sonante costuma ser muito rentável. E Miriam, com os fatos, ela não respondeu, porque não havia o que responder. Aí vem a Miriam de novo. Certa vez, escreveu uma coluna e concluía, desculpe-se com o senador Miriam. O senador ao qual devia pedir desculpas era o Demóstenes Torres. E o Reinaldo responde, eu cobrei que ela se retratasse porque afirmou uma porção de bobagens sobre a questão racial no Brasil. Matéria em que é uma espantosa desinformação. Se tiver um tempo, lê o post. Aí ele ainda bota lá depois a parte que elogia ela e fala assim, é um texto de março de 2010, o senador Demóstenes combatia a política de cotas. Isso quer dizer que todos os que se opõem à proposta estão comprometidos com a lambança daquele político? A sugestão é de uma desonestidade asquerosa. Mas, à época, Miriam afirmou que ele havia sustentado que os escravos eram corresponsáveis pela escravidão e ele não havia feito. Ela colocou palavras na boca, o cara nunca disse. Miriam Leitão. Eita, poxa. Aí volta pro texto dela. Ele escreveu contra uma coluna em que comemorava o fato de que um século depois do criado, o Fed terá uma mulher no comando. Ele escreveu uma grosseria. O que importa, o que a liderança do Fed tem entre as pernas. Mostrou que nada tem na cabeça, né? Porque a Miriam Leitão escreveu um texto celebrando isso. Vai ter uma mulher.
A Renan Azevedo falou, dona Miriam, o que importa é que a liderança do FED tem entre as pernas. O que tem a ver? Prove que a senhora tem algo na cabeça e nos explique. Existirá um jeito feminino de conduzir a instituição? Como se vê? Desonestidade intelectual, por exemplo, não tem sexo. Vai ser isso que vai definir se o FED vai mandar bem ou vai mandar mal? Depois, Reinaldão falou, o mais interessante é que esse texto bucéfalo foi freneticamente reproduzido pelos blogs e sites financiados por gestões petistas e por estatais. Ela precisava de um bom pretexto para responder aos esquerdistas cretinos que a achincalham, para demonstrar que é isenta, atacou também a direita. Assim, pode posar de radical de centro. No fim das contas, dona Miriam Leitão está pedindo a minha cabeça e a do Constantino. Segundo diz, a direita hidrófoba ganha cada vez mais espaço na mídia. É mesmo? Bom. E a direita realmente veio ganhando espaço. Pensa que perdemos o Reinaldão, né? O Reinaldão agora é um dos maiores defensores do Lula, como vocês puderam comprovar. E se você está chateado com a Miriam Leitão, ontem eu esqueci de colocar o link no vídeo. Eu sou demais, né? Esqueci de colocar. Mas muito obrigado por quem votou. Eu sei que tem gente que foi votar, pesquisou para votar. Esses são os que realmente gostam de mim. Porque se dá um trabalho desse, acho que nem eu mesmo tinha feito. Então, se você tá vendo o Reinaldo Azevedo, virou de esquerda, quer dar uma resposta para ele, vote em mim na categoria influenciador de política. Isso aqui é votação diária. Vai ficar aí ainda mais até setembro. E todo dia eu vou falar disso. E a Miriam Leitão é só dar a maior resposta de todas. Eu quero na final a Miriam e André Sadi. E eu vencer as duas. Pra mostrar que a Globo perdeu e nós ganhamos. Foi a vitória da tia. Porque é a vitória do povo, né? São vocês que estão votando. Então vai ser a vitória da tia do Zap contra a Rede Globo. Eu sou o representante. Eu me escolhi. Porque só tem eu ali na categoria com a Miriam Leitão, né? Augusto não, mas Augusto já ganhou muita coisa na vida. Ele tá bom, já tem a sua história. Tô construindo a minha. E eu vou mandar o vídeo da Simone Tebet, aqueles absurdos no Telegram. O link também vai estar na descrição. Agora eu atualizei. Todo o vídeo já vem bonitinho, os 2 links. Os primeiros 2 links para votar. E se você quiser me ajudar também de outra forma, posicionamento do canal. Tem um Tony Valeu, tem um P na descrição. E tem o Atlas Brasileiro, quimpan.com.br. Lembra também de curtir, compartilhar. Sempre deixo por final, porque e a galera mais chegada, que teve tempo de assistir, etc. E é isso. Espero estar aqui amanhã. Acho que estarei. E também é vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!